Pois é, para você ver, Jesus se manifestou pedindo essa festa e só 62 anos depois que a igreja começou essa festa. E nós somos privilegiados de estarmos aqui vivendo este momento. Então, hoje, nós vamos fazer uma diferença, se é que existe uma diferença, entre duas palavras muito fortes, que são sempre motivo da nossa caminhada. A palavra amor e a palavra misericórdia. Quem sabe a diferença? Alguém sabe a diferença de amor e misericórdia? Hã? Então, eu coloquei aqui de uma forma bem simples. Vamos ver o amor. O que é o amor? O amor é um sentimento interno de afeição, carinho, interesse, caracterizado pela união da intimidade, paixão e compromisso. Isso é amor. Eu lembro muito bem quando a gente prega sobre essa palavra amor, desde que eu entrei na renovação, há uns 50 anos atrás. Há uns 50 anos atrás, Sônia, a próxima pregadora, ela faz uma diferença entre amor e gostar. Ah, eu gosto de fulano, eu amo fulano. Existe uma diferença muito grande entre amar e gostar. E ela colocava isso. Eu nunca esqueci. O que é gostar? Gostar, ela citava muito a questão de manga. Eu gosto muito de manga. Principalmente quando está bem madurinha, que a gente, às vezes, até bate, não é? Bate com ela para ela ficar mais molinha, fura um buraquinho e fica sugando, sugando, sugando. E depois que sai todo aquele, não é, o suco da manga, eu tiro a casca, raspo, ainda raspo o caroço, aí depois que eu tiro tudo, jogo no lixo. Isso aí é gostar. Eu gosto de manga, eu sugo tudo de bom que a manga tem. Depois que ela não tem mais nada, eu jogo no lixo, não serve mais para nada. Amar é diferente. Amar, quanto mais tempo passa, mais a gente vai cuidando. Amar é aquilo que a gente tem cuidado. Quando a gente ama, vamos pegar com um exemplo bem comum, a mãe, e a mãe está velhinha, aí eu cuido de tudo para que não falte nada para ela. Levo para tomar banho, levo para o banheiro, levo para se alimentar. E não quero perder de jeito nenhum. Isso é amor. Isso é amor. Amor é aquele que cuida, que a gente não quer perder de jeito nenhum, que quer tudo de bem, que não quer que se acabe. É diferente do gostar. E hoje nós vamos ousar fazer uma diferença entre amar, amor e misericórdia. Repetindo, o amor é um sentimento interno de afeição, carinho, interesse, caracterizado pela união de intimidade, paixão e compromisso. Quem ama, cuida, protege e deseja só o bem. A nossa Bíblia, ela cita 4 tipos de amor. O amor ágape, vocês já ouviram falar. O amor filia, o amor estorge e o amor eros. O amor ágape, todo mundo sabe, é o amor que Deus tem por nós. O amor filia é o amor fraternal, é aquele que da fraternidade. Quando tem uma enchente, qualquer coisa, vamos fazer uma campanha, nossos irmãos estão passando necessidade, a gente se coloca no lugar dele, leva alimentos. Isso é um amor fraternal, ou amor filia. O amor estorge é esse que nós temos na família, que a gente diz,
eu amo aqueles que são do meu sangue, não é? Às vezes a gente diz isso. E o amor eros é o amor romântico, é aquele que une duas pessoas. Infinito, só o amor ágape. Os outros três vêm de afeições humanas e são limitados. Mas o amor ágape, não. O amor de Deus não tem limites. Então, todos nós já sabemos que o amor é um compromisso de Deus, agindo para aliviar a humanidade. Deus nos amou primeiro. Eu pergunto uma coisa. Entre uma pessoa bem próxima da gente, que a gente viu nascer, que a gente... E uma pessoa conviveu a vida toda, e uma pessoa próxima, quem é que a gente vai amar mais? Vamos falar, quem é que a gente vai amar mais? É aquele que conviveu mais, aquele que a gente conhece mais, aquele que é do nosso sangue, aquele que a gente tem afinidade. Esse é o amor. E a mãe, né, que já vem o amor maternal, que é próximo ao amor ágape de Deus, a mãe, a gente sabe que tem mãe que dá a vida pelo filho. Né? Eu conheço uma história que a mãe, o carro ia para atropelar o filho, ela se jogou na frente e foi atropelada e ficou tetraplégica. É tetraplégica até hoje. Então, ela deu amor, é o amor que mais se aproxima do amor ágape. Mas, veja bem, quem pode abrir aí em Gênesis 1, a primeira leitura da nossa Bíblia. Gênesis 1, 27. Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Então, Deus nos criou por amor. É um amor infinito. Ele quis, Ele nos criou. Ele nos fez semelhantes a Ele. Isso é um amor infinito. Então, Deus nos amou primeiro. A primeira manifestação de Deus com o ser humano é o amor. Ele faz o ser humano semelhante a Ele. Ele não faz igual, semelhante. Então, Deus, o sentimento manifesto de Deus, em primeiro lugar, por nós, foi o amor. Então, nós já sabemos aí a questão do amor. Agora, vamos ver o que é misericórdia. Inclusive, depois da homilia, o padre fez uma... Né, que misericórdia vem de... Né, miséria e córdia, coração. Onde está a maior miséria, aí funciona o maior sentimento que sai do coração. Então, vamos ver o que é misericórdia. Misericórdia é o amor compromisso de Deus, agindo para aliviar a miséria humana, perdoando os pecados e suprindo necessidades, mesmo quando o ser humano não merece. Olha só. Isso é misericórdia. Mesmo quando o ser humano não merece, Deus vem e derrama sobre ele a sua misericórdia. Aí, nesse momento, dá para a gente verificar uma tênue diferença entre amor e misericórdia. Uma pode existir sem a outra? Uma pode existir sem a outra? O primeiro sentimento de Deus com o ser humano foi o amor. Ele criou semelhante a Ele. Deu o paraíso, desejando tudo de bom.
Aí veio o pecado. Aí começa a surgir a misericórdia. Pode existir amor sem misericórdia, mas não pode existir misericórdia sem amor. Veja bem, repetindo, o primeiro sentimento de Deus pelo homem foi o amor. Ele criou com tudo, fez semelhante a dele. Deu paraíso com tudo. Queria o bem daquele casal, como se fosse ele, como se tivesse saído das entranhas dele. Mas aí veio o pecado. E na miséria daquele pecado, Deus teve o quê? Misericórdia. E prometeu que um dia viria um homem nascido de uma mulher para resgatar aqueles que tinham caído no pecado. Então, repetindo, pode existir amor sem misericórdia. A gente ama, aquela pessoa é perfeita, não precisa de nada, então eu não preciso ter misericórdia com ele. Que é difícil, né, acontecer isso. Mas não pode existir misericórdia sem amor. O primeiro sentimento de Deus pelo homem foi o amor. O segundo foi a misericórdia. E essa misericórdia se manifestou quando? Porque tanto o amor como a misericórdia, gente, tem que ser manifesto. Tem que ser manifesto. Quando meu esposo era vivo, eu falava muito para ele, que eu achava bonito quando os casais iam assim, passeando, e o marido beijando a mulher, não sei, aí ele dizia assim, mas para a gente amar não é preciso andar mostrando para os outros. O amor precisa ser manifesto. A misericórdia também. Quando Deus quis manifestar o seu amor pelo homem, ele fez o quê? Criou o homem. Está aí o homem. É obra do amor de Deus. E quando ele teve misericórdia pelo homem, ele fez o filho morrer numa cruz para todo mundo ver que estava resgatando os pecados. Ele manifestou, foi visto por todo mundo. Então, quem ama, gente, precisa mostrar para o outro que ama. Nós, seres humanos, nós temos, às vezes, amor próprio, a gente gosta, mas não diz, eu te amo. Tem uma coisa que prende a gente, perde tempo. A gente não fala, a gente não mostra para as pessoas que a gente ama. Meu marido dizia, não é preciso andar dizendo para todo mundo, eu digo, porque todo mundo sabe. Então, tanto o amor como a misericórdia precisa ser manifesto. Repetindo, Deus, quando quis manifestar o amor, para que todo mundo visse, o mundo todo, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem pensa, o homem tem amor próprio, o homem decide, o homem é livre. Então, é a manifestação do amor de Deus. Quando Deus quis manifestar a sua misericórdia pelo homem, pela miséria do homem, que é aquela que a gente manifesta, mesmo quando a pessoa não merece, o filho morreu na cruz. Não é? Então, ali, morto, todo mundo presenciando e sabendo, ele manifestou a misericórdia. Agora eu pergunto o seguinte, Deus fez várias alianças com o ser humano, né? A última foi o sangue do filho dele. E depois daí, Deus abandonou a gente? O que é que vocês acham? E como é que vocês sentem que Deus não abandonou? Como é que a gente sente isso? Gente, Deus ama tanta humanidade que Ele fica de tempos em tempos falando, ei, eu sou Deus, vocês estão longe de mim,
Vocês não precisam ficar longe de mim. Vocês não merecem ficar longe do meu amor. E o homem vai se distanciando, se distanciando. A ponto, eu me lembro bem que teve uma época, alguns anos atrás, veio um grupo desses de jovem que canta rock, não sei onde, aí, de um país. E, para vocês, era jovem de 16, no máximo 18 anos. Eles se abismaram naquele homem de braços abertos. Eles nunca tinham ouvido falar. Quando eles chegaram aqui no Rio de Janeiro, que viram o Cristo Redentor, aí, o que é isso? Eles nunca tinham ouvido falar em Jesus Cristo. Nunca. Para vocês verem o tanto que o homem se distancia de Deus. E Deus fica acenando, eu estou aqui. Então, o que é que acontece? O homem foi se distanciando e no século XX, o século passado, há 26 anos atrás, né, que o século XX passou, nós estamos no século XXI, Deus disse assim, o homem está muito distante de mim. Eu manifestei a minha misericórdia há 2000 anos atrás na cruz, com uma lança no peito, foi a última manifestação do amor, e o homem vai se distanciando. E quando chega no século XX, ele suscita numa menina polonesa, vocês sabem a história, né? Chamada, como era o nome dela? Como é o nome dessa menina polonesa que despertou e é culpada de hoje nós estarmos aqui celebrando a misericórdia? Certo. Ela foi Santa Faustina depois que ela entrou para o convento. O nome dela era Helena. Então, aquela menina pobre, semi-analfabeta, que teve que trabalhar como doméstica para poder conseguir um dote para entrar no convento. Aí Deus disse assim, é essa aqui. Aí vocês já sabem da história de Santa Faustina. Então, Santa Faustina é uma santa de nossos dias. Mais de 2000 anos depois, Jesus disse, não, o homem está muito distante. Eu tenho que falar da minha misericórdia para esse povo. E Santa Faustina, que era Helena, começou a ter as visualizações. Ela nasceu em 1905, no século passado. Morreu em 1938. Quem aqui é de 1900, dessa época? Eu sou só um pouquinho depois, né? Que eu sou de 47. Não tem ninguém de 38, né? Certo. E foi canonizada, agora isso todo mundo sabe, no ano de 2000. 2000 está bem aí, né? Todo mundo já tinha nascido em 2000. No dia 30 de abril, ela foi canonizada por São João Paulo II. E quando ela estava no convento, no dia 22/2 de 1931, ela já tinha tido várias visualizações, com Jesus já tinha se manifestado, mas esse foi o dia que Jesus se manifestou, pedindo que fosse pintado um quadro, aí ele explicou todinho para demonstrar para o povo, para lembrar da misericórdia que começou desde a cruz. Desde aquele momento da cruz, quando Deus teve misericórdia da humanidade. E, a partir daí, Santa Faustina começou a lutar, né? Ela era uma pessoa bem humilde, para que realmente essa imagem fosse pintada e expandiu no Brasil, aliás, no mundo, a misericórdia de Deus, e hoje nós temos a graça de vivermos, de conhecermos isso, que infelizmente ficou um tempo
oculto pela Igreja Católica, mas com a graça de Deus, hoje nós vivemos literalmente, intensamente, essa misericórdia. Duas coisas só aqui, eu quero acelerar um pouco, porque Sônia já chegou. Ainda falando na questão do amor e da misericórdia. Nós temos um tema desse encontro, não é? Qual é o tema desse encontro de hoje? Que nós estamos vivendo aqui nesse grupo. Qual é o tema? Hã? Alguém sabe do tema? O tema é: a grandeza da alma não consiste em grandes ações, mas em um grande amor. A grandeza da alma não consiste em grandes ações, mas num grande amor. A palavra amor permanece. A palavra amor permanece. Deus nos criou por amor. Seu Filho foi a manifestação da misericórdia dele por nós. E aqui, no Diário de Santa Faustina, que nós sabemos que aí ela passou a fazer um diário de toda a vida dela, e no número 889 do diário, tem escrito: Jesus, vós me dais a conhecer e compreender em que consiste a grandeza da alma, não em grandes ações, mas em grande amor. Daí o tema desse encontro: a grandeza da alma não consiste em grandes ações, mas em grande amor. E aí, o que tem a ver essa grandeza da alma com a nossa misericórdia? Então, Jesus, Deus, continua manifestando o seu amor, a sua misericórdia, através desses santos que ele vai suscitando, não é? Porque depois de 2000 anos aparece Santa Faustina, por uma graça de Deus, para nos lembrar da misericórdia derramada lá na cruz. Então, é bom que a gente pare um pouquinho aqui e pense nesse tema. Como é que está o tamanho da minha alma? Vamos fechar nossos olhos um pouquinho. Como é que está o tamanho da minha alma? A grandeza da alma não vem de grandes ações, mas de um grande amor. E esse amor tem que ser manifesto, como eu falei. Não vale amar sem o outro saber que eu amo. Como é que está o amor na minha família? A família é a oficina da salvação de cada alma. A gente começa a treinar a nossa salvação lá na nossa família. Como é que está o meu amor? Vamos falar para com meu pai. Meu pai já está naquela idade que não tem paciência, que não se alimenta direito, que é teimoso. Como é que está o meu amor? São nas pequenas coisas que a gente manifesta o grande amor. Nas pequenas ações. Como é que está o meu amor com o meu irmão, aquele que dá trabalho, aquele que sai, que não quer saber da igreja, que só cria problema? Como é que está o meu amor, eu que estou aqui participando desse encontro, que Santa Faustina vem me dizer que a grandeza da alma não depende de grandes ações, mas do grande amor. Como é que está o meu amor? Eu fico reclamando para todo mundo que eu encontro, eu fico murmurando. Que tipo de alma é a minha? Em que patamar está o tamanho da minha alma? O amor tem que ser manifesto. Eu observo
observo muito, por exemplo, quando a mãe, nem só a mãe, quando a gente ama uma criancinha, aí a gente pega aquela criancinha, brinca, beija, bota no braço, a proporção que aquela criancinha vai crescendo, essa manifestação de amor diminui. Essa manifestação de amor diminui. A gente não bota mais o adolescente no colo, como a gente botava a criancinha. Ninguém bota mais. Ninguém beija mais, ninguém abraça. O abraço, gente, é a maior manifestação de amor que existe. A gente não abraça mais como a gente abraçava quando era pequenininho, quando era bebê. As manifestações de amor vão se dispersando, vão se distanciando. É a mesma coisa que a gente faz com o entendimento da misericórdia de Deus. A gente se distancia. O amor e a misericórdia têm que ser manifesto. Esse eu te amo não tem que ser da boca para fora. Raramente hoje os casais se despedem e dizem eu te amo. E quando diz é de forma automática. O filho, quando vai para a escola, às vezes, hoje em dia, nem a bênção pede mais. E o pai e a mãe esquecem de dizer, eu te amo, te lembra que eu te amo. Eu repito, como é que está a grandeza da nossa alma, a nossa manifestação de amor. Então, retornando aqui, para a gente não se prolongar mais, vamos encerrar aqui com um acontecimento de Santa Faustina. Um dia está no diário, deixa eu ver o número do diário, 1377, isso aqui que eu vou falar. Ela narrou que apareceu um grupo de homens lá no convento. E começaram a insistir, devia ser algum baderneiro, começaram a insistir tudo, e a madre foi e não conseguiu que ele se acalmasse. Aí voltou e mandou Santa Faustina. Apesar deles censurarem muito, mandou Santa Faustina. E no caminho que ela estava da cela para o portão onde estavam as pessoas, chegou um medo, desceu um pavor nela. Disse, mas o que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada. O que eu vou dizer? Aí Jesus se manifestou. Vai, abre o portão e fala com eles, com a mesma doçura com que falas comigo. Olha só. Vai, abre o portão e fala com eles com a mesma doçura com que falas comigo. Ou seja, com amor. É assim que é a nossa manifestação de amor. É assim que é a nossa manifestação de amor. Quando eu li isso aqui, eu lembrei de dizer aí que a mãe, o filho muito peralta, levou para o psiquiatra, para o psicólogo. Aí o psicólogo disse, dê amor para essa criança. Dê amor. Uma dose boa de amor vai resolver a vida dele. Aí ela voltou, né? Depois de um mês voltou, não adiantou. Aí ele disse assim, dobre a dose. Ou seja, ame mais. Então eu quero encerrar esse momento aqui, repetindo essas palavras que Jesus disse para Santa Faustina. Está no número 1377 do diário. Vai, abre o portão e fala com eles com a mesma doçura com quem falas comigo. Vamos fechar nossos olhos e pensar qual é o momento
que eu preciso falar com o meu próximo, com o meu irmão, da mesma forma como eu trato Deus. Quantas vezes, Senhor, quantas vezes eu tratei o outro sem me lembrar da forma que eu te trato? Que na tua misericórdia infinita, Senhor, tu possa agora fazer com que eu, a partir de hoje, viva a festa da misericórdia a cada dia. E que essa misericórdia seja manifesta, como tu manifestaste lá na cruz, derramando sua última gota de sangue por mim, manifestando todo o teu amor e toda a tua misericórdia. Que eu possa também, Senhor, a teu exemplo, ter essa misericórdia para com meu próximo, para com meu irmão. E manifeste o amor da melhor forma que tu me concederes. Porque na própria Bíblia tem em Coríntios, Oséias, diz o seguinte, que Deus não nos dá e não exige nada além de nossas forças. Você vai encontrar em Coríntios, em Oséias, Coríntios 10, 13, Oséias 6 e Mateus 9, 13, essa promessa de Deus. Eu não lhe dou tentações maiores do que suas forças, do que o meu amor por ti, do que a minha misericórdia. Que tu possa, Senhor, a partir de hoje, fazer com que a tua misericórdia, como diz às 15 horas, eu possa entrar, Senhor, me inundar da tua misericórdia, que tudo pode, tudo pode. Jesus, eu